Perfeito, então. Então tá, pessoal, boa noite, tudo bem? Que bom estarmos aí novamente reunidos sexta-feira à noite. Eu sei que no final do semestre tem um leve desespero de muitos alunos aí que estão me avisando que estão cheios de disciplinas, enfim, aí por isso pedem para gravar, para assistir depois, não tem problema nenhum. A gente entende, os professores também estão bem sobrecarregados, né? O final do semestre é sempre complicado. Então, hoje a gente tem para a segunda palestra de gestão estratégica o Jonathan Santos, que ele vai fazer a apresentação dele para vocês, porque é sempre interessante eles falarem um pouquinho sobre a área que eles atuam, a formação, enfim. O Jonathan é um amigo meu também, ele é head de marketing na Pix, né, Jonathan? Isso E ele mesmo. vai falar com você sobre metodologias ágeis e estratégia empresarial. Na semana passada, vocês, enfim, tiveram uma palestra sobre gestão estratégica no setor público, né, de como é que ela funciona, enfim. E nessa semana, então, a gente vai falar sobre estratégia no setor privado, né, numa empresa, que também imagino que vai servir a vocês, tá bem? Eu vou aproveitar e tirar um print, esqueci antes. Eu tiro um monte de print, os alunos já sabem disso. Então, tá, eu vou passar a palavra ao Jonathan, que vai fazer a apresentação dele para vocês. Lembrando que vocês podem interagir ali a partir do chat, tá bem? E lembrando que eu vou colocar ali, nós temos mais 3 palestras ainda para finalizar esse ciclo, tá bem? Obrigada, pessoal, boa noite. Boa noite, Jonathan, muito obrigada pela tua presença, pela tua participação. A gente fica bem feliz de trazer, enfim, profissionais de diversas áreas para conversar com os nossos alunos. Obrigada, pessoal, boa noite. Então, eu vou passar a palavra ao Jonathan, que vai se apresentar e vai conversar um pouquinho com vocês, tá bem? Legal, boa noite, Stephanie. Eu fico muito feliz de estar conversando com vocês hoje. Quando eu recebi esse convite, eu fiquei bem contente de compartilhar um pouquinho do meu conhecimento aí, de toda essa experiência que eu tive ao longo dos anos, né? E falar um pouquinho sobre uma parte de gestão que eu amo, que são as metodologias ágeis, né? Que estão cada vez mais em alta no mercado. Como a Stephanie falou, deixa eu passar aqui para a apresentação. Então, eu sou o Jonathan Santos, né? Eu sou head de marketing na Pix Media, né? Também sou consultor de agilidade e Lean Startup. Eu trabalho nessa área faz cerca de 10 anos, né? O meu primeiro emprego, na verdade, foi até mesmo como frentista, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, né? E eu tive o primeiro contato com tecnologia, com inovação aos 19 anos, né? A partir daí, então, eu acabei cada vez mais gostando dessa área, cada vez mais gostando da parte de negócios, de inovação, né, de startups, e acabei especializando, então, em metodologias ágeis, né. Hoje eu trabalho como head de marketing na Pixmedia, né, atuo aí trazendo um pouco de agilidade para esse setor, né, de marketing, que tem tudo a ver com desenvolvimento também, um pouquinho mais para frente eu vou explicar para vocês também. E vou deixar também para vocês também os meus contatos aí, né, tanto o e-mail quanto o LinkedIn, caso posteriormente vocês queiram conversar um pouquinho mais sobre o que a gente vai falar hoje, sintam-se à vontade. Né. A ideia, então, hoje é apresentar para vocês o que são as metodologias ágeis, como que a gente trabalha com elas, né, dar alguns exemplos práticos aí no finalzinho, e fazer vocês entenderem por que a metodologia ágil está tão em voga hoje, tão em alta, e como que ela pode ajudar na estratégia empresarial, né. Então vamos lá. A ideia hoje, então, é falar sobre o surgimento, como surgiram as metodologias ágeis, né? O que é agilidade, manifesto ágil, os conceitos ágeis, empresas que utilizam e por que estão utilizando. Um exemplo e abrir no finalzinho para a gente ter um bate-papo aí com as dúvidas de vocês com relação ao que eu for falando aqui, tá bom? Então vamos lá. Como que surgiu as metodologias ágeis, né? É interessante a gente notar que as metodologias ágeis, elas surgem ali, começam a surgir, né, no finalzinho dos anos 90, mas para a gente entender como é que elas surgiram, a gente tem que entender como que é o processo e por que elas surgiram, né. Elas basicamente elas surgiram ali na base do desenvolvimento de software, né, na parte de tecnologia, né, de hardware, tanto de software, que já vinha na década de 80 com um crescimento
estrondoso, né? E como muitas pessoas começaram a ingressar nessa área, começaram a trabalhar com isso, ali no finalzinho da década de 90, elas começaram a perceber algumas coisas que aconteciam no desenvolvimento e que acabavam incomodando, né? O desenvolvimento de software naquela época, ele era muito baseado em engenharia pura. Então existia uma cadeia de comando e controle muito rígida, existiam análises de requisitos muito rígidos, né? E isso, essas análises de requisitos e essa forma de trabalhar no desenvolvimento de software naquela época era chamada de waterfall. Então, era uma cascata de requisitos, de etapas que as pessoas deveriam ir cumprindo para chegar no fim de um longo ciclo e acabar entregando um software novo. Geralmente, para análise de requisitos, que é a primeira etapa de uma análise de waterfall, de uma metodologia de waterfall, as pessoas às vezes ficavam meses escrevendo requisitos, meses pesquisando o que deveria ser feito, aí passavam-se mais meses desenhando todas as telas de um projeto, todas as telas que seriam necessárias para um programa, ou todas as funcionalidades de uma máquina, né? Passavam meses, às vezes até mesmo anos, né? Implementando isso, construindo, para depois as pessoas ali passarem aí na parte de lançamento de um produto ou software, e aí entenderem realmente se aquilo foi válido ou não. Então, muitas empresas nessa época, elas vinham fazendo investimentos milionários, porque estava começando a se estourar aquela bolha, né, de desenvolvimento de tecnologia, estava se acelerando cada vez mais, e muitas vezes, seguindo essa metodologia, elas acabavam chegando no fim do desenvolvimento de toda essa cadeia, né, de requisitos, de design, produção, né, e acabavam falhando. E isso gerava uma frustração tremenda, né? Então, essa frustração durante esses 10 anos, né, do começo de 90, em que começou a indústria começou a se expandir até ali no comecinho de 2000, ela já havia tomado conta de muitos profissionais da área de desenvolvimento, e eles acabaram se reunindo, né, em fóruns, né, que a internet ainda estava iniciando ainda no mundo, né, se reuniam em fóruns para discutir, e foi aí que em 2001 essas pessoas insatisfeitas aí com dor de cabeça de tanto ter que aguentar problemas com relação à demora, tanto ter que aguentar problemas com relação a falhas de programas, falhas de software que eram lançados no mercado e ninguém usava e as pessoas não sabiam por quê, porque não havia uma forma até então, não havia se pensado, né, uma forma de que você não passasse 3 anos construindo um software para só depois de você saber se aquele software funcionou ou não. Então essas pessoas se reuniram aí em 2001 e acabaram, dentro desse encontro deles, eles acabaram lançando algumas bases para o que viria a ser a agilidade, né? Então, passando para entender o que é agilidade, né? A gente fala que a gente gosta de falar assim, para entender mais o que é agilidade, a gente fala o que não era agilidade, né? Que vai o oposto do que as pessoas achavam que eram, né, no começo da metodologia, e é o oposto do que era o trabalho de waterfall com uma engenharia totalmente engessada, né? Então, a agilidade ela não é sair correndo e fazer qualquer coisa de qualquer jeito. A gente não, quando a gente fala em agilidade, a gente não busca que as pessoas elas entreguem um trabalho, entreguem mais, né, de forma a correr, fazer as coisas com exaustão, né? Isso não é agilidade, não é se desorganizar, né? Por mais que se criticasse as estruturas rígidas e hierárquicas naquela época do waterfall, que era o desenvolvimento tradicional, não se buscava destruir totalmente isso, porque nós veremos mais para frente, né, que até mesmo o caos que a gente tenta controlar quando a gente abraça a agilidade, ele não pode tomar conta de um time, não pode tomar conta de uma organização, né? Então, não é desorganização ser ágil, e também não é uma desculpa para entregar trabalhos de baixa qualidade, porque a gente está sendo rápido, a gente está sendo ágil. Nesses anos aí em que eu passei por muitas empresas em que eu consegui entender um pouco com consultorias, né? Eu via que era uma reclamação constante de alguns empreendedores de que eles adotavam a agilidade e os trabalhos começavam a sair com qualidade baixa, porque as pessoas achavam que tinha que ver tudo correndo e tinha que validar rápido e sem ter uma organização, né? Sem ter um método para poder aplicar isso somente porque eles queriam ser ágeis, né? Então, falando o que é agilidade, tá? Quando a gente fala em agilidade, a gente fala em entregas incrementais, né? Ao invés de você passar, então,
2, 3 anos desenvolvendo um produto, você passa 2 meses desenvolvendo um produto, nesses 2 meses você faz pequenas entregas incrementais, no final de 2 meses você valida com o usuário se aquilo que você entregou fez sentido, se tem um valor para as pessoas, né? E a gente agora muda de paradigma em que antigamente no Waterfall o seu usuário ou a sua pessoa que você tinha que entregar como desenvolvedor, como designer, como gerente era o gerente sênior, um diretor, agora você passa a olhar mais para o usuário, para o cliente final, né? E você fazendo pequenas entregas, né? Você divide o seu produto macro em pequenas entregas, vai entregando isso, vai validando, ver se faz sentido, se não faz sentido, você tenta resolver aquela questão que não está fazendo sentido para que as coisas comecem a gerar valor para os usuários e não sejam somente entregas por serem entregas, né? Ela exatamente por conta dessas entregas incrementais que a agilidade ela tem como característica ela ser uma forma de trabalho que ela tem uma resposta rápida a mudanças, né? Você consegue entender se aquilo que você entregou aquele primeiro módulo de um produto, ou se aquela primeira ação de marketing que você planejou e que você entregou, ou se aquele primeiro plano que você executou na sua empresa, se ele fez sentido ou não, e se não fez sentido, você consegue se adaptar mais rapidamente. Diferente do planejamento estratégico tradicional, em que você faz um planejamento, geralmente se reuniam antigamente várias pessoas em uma sala, né? Vários gestores de alto nível faziam planejamento ali para 1 ano, 2 anos, e aí começavam a colocar em prática, checavam, né, a cada trimestre, a cada semestre se estava indo pelo caminho ou não, mas sempre se seguia aquele plano que foi traçado. Então, a agilidade ela permite que você entregue pequenas coisas e se adapte às mudanças que forem ocorrendo ao longo do caminho dessas entregas. E ela também trabalha muito com a questão de colaboração. Né? Você não consegue ser ágil, você não consegue entregar as coisas de forma incremental e não consegue se adaptar às mudanças de forma rápida se você não colabora entre diversos setores e principalmente com o seu cliente, né, que é quem você está direcionando os seus esforços. Quando você trabalha, até mesmo citando ali a introdução da Stephanie, né, que nós estamos falando sobre o setor privado, nós temos majoritariamente, né, um objetivo de ter um lucro, né, ter algo que faça com que a empresa tenha um sentido de sobreviver, né. Então você trabalha diretamente com aquele meio final, né, que são os seus clientes. E então essas pessoas acabaram, né, que se reuniram lá, acabaram gerando alguns pilares que sustentam toda a teoria ágil aí, seja em qualquer método, né, que passa por negócios, passa por cultura, passa pela área técnica e pela área de processos. A gente pode citar, então, quando você fala de negócios, um negócio que é ágil, ele é muito mais focado e voltado a metas, né, a produtos, a interações pequenas e para validar realmente se aquilo que eles estão produzindo faz sentido, né? São muito hoje em dia a gente está ouvindo falar muito em OKRs, né, que são os objetivos e resultados chaves, né, sendo muito utilizado por muitas metodologias ágeis para negócio especificamente. Então, um negócio quando ele é ágil, ele geralmente vai mais para esse caminho, né? Quando você fala em cultura, uma das coisas que norteiam aí toda essa metodologia é a melhoria contínua, né? A gente pega aí em questão de Lean Startup, né? Em questão de metodologias que trabalham aí com isso, a gente pega lá o PDCA, que é muito antigo, a gente pega aí métodos de manufatura muito antigos que trabalham com melhoria contínua e que foram adaptados aí tanto para gestão quanto para o desenvolvimento, né? Se trabalha também muito com a questão de uma liderança que seja uma liderança que serviu, né, que sirva a equipe, não mais aqueles líderes que são de cargos muito rígidos, né, e que eles acabam simplesmente liderando por autoridade e não por capacidade. Então, quando uma empresa ela se torna ágil, ela trabalha muito essa questão de líderes qualificados e que consigam contribuir aí com as pessoas, né, e que trabalhem com muita disciplina. Então, geralmente times ágeis eles acabam tendo pessoas com diversos backgrounds técnicos, diversos backgrounds de personalidade e conhecimentos que possam se adaptar, que possam auxiliar aí em uma entrega final, né? Geralmente eles trabalham com os termos de squads, que são pessoas de diversas especialidades trabalhando juntas para o meio fim, né? E a questão técnica também, que aí se
se fala muito, né, como a gente falou, que não é desorganização, a gente fala muito em padrões, né, se busca muito uma qualidade técnica elevada, por isso que se implanta padrões na metodologia ágil, porque as entregas elas têm que fazer sentido, têm que ter valor, e não adianta ser, como a gente falou anteriormente, de baixa qualidade, né, com testes contínuos, né, para saber se essas entregas estão de acordo com os padrões que foram estabelecidos, né, e se a qualidade daquela entrega está fazendo sentido para agregar um valor para um produto ou para um serviço, né. E também, principalmente, o processo, que é o fluxo de trabalho, para garantir que as pessoas estejam trabalhando de forma a entregar realmente aquilo que se comprometem a entregar nos planejamentos, né? E também os times, né? Que os times eles estejam alinhados e que estejam com um processo que consiga englobar tanto a cultura quanto o negócio como uma técnica, né? E finalmente as entregas aí que são trabalhadas durante os períodos de sprints que a gente chama nas metodologias ágeis, tá? Então, entendendo esses pilares que norteiam a metodologia ágil, entendendo por que eles surgiram, entendendo o que ela é e o que ela não é, surgiu então nessa reunião em 2001 ainda, né, voltada para o desenvolvimento de software, uma coisa que a gente chama de manifesto ágil. Ele é norteado por quatro bases, tá? A primeira base, então, em que essas pessoas elas discutiram é que se valoriza muito mais os indivíduos e essas interações entre eles, ou seja, uma conversa face a face, né, reuniões diárias para a gente entender o que está acontecendo, reuniões para se entender se o time ele está performando bem, se tem alguma coisa que não está acontecendo, né, que não está legal, pode ser melhorado, né, trabalhando em cima de metodologia de melhoria contínua, mais do que processos e ferramentas. Então, existe muita dúvida quando a gente fala no manifesto ágil, e a gente pega isso de indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, que as pessoas falam assim, poxa, então só vou conversar com o meu time e não vou colocar processo nenhum, não vou ter ferramenta nenhuma, porque assim, eu posso falar tudo numa dele de manhã, que eu chamo o pessoal para conversar, e tá tudo certo. Não, isso não é verdade quando a gente fala em agilidade de negócios, né? A gente não deixa de ter processos, a gente não deixa de ter ferramentas, mas a gente valoriza muito mais os indivíduos, as interações entre eles, do que ter um processo extremamente chumbado que não permita se adaptar às mudanças, né? Então, por isso que a gente diz que tem que ter processo, tem que ter ferramenta, mas a gente valoriza muito mais as pessoas que fazem parte disso do que algo mais frio, digamos assim. O software em funcionamento é mais valorizado do que uma documentação abrangente. Então a gente volta lá para trás naquela questão em que essas pessoas, esses desenvolvedores, esses gerentes de projeto, né, esses diretores, eles iam serem gastos meses, até às vezes anos, documentando tudo que teria que ser feito, toda a mitigação de risco que se tem em planejamento de projeto, né? Você tentava mitigar ao máximo as falhas, o que nem sempre acontecia, na verdade, a maioria das vezes ocorriam falhas e na maioria das vezes o projeto todo falhava por conta da incapacidade da equipe de se adaptar a essas falhas que ocorriam ao longo do projeto, né? Então, se optou em entregar algo que funcione para que seja testado, ao invés de que seja feita uma documentação com todas as questões lá que o gerenciamento de projeto determinava naquela época, né? Mas não que a documentação não aconteça nas metodologias ágeis, né? Ela acontece, porém, de uma forma muito mais leve e orgânica. Ela faz parte de um fluxo e não é necessariamente algo rígido para acontecer, né? E a colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. Ocorria que naquela época em que se foi pensado isso, e por que foi pensado isso, existia muita negociação de prazos, mais uma negociação de requisitos, né, que poderia fazer, que não poderia fazer, né, e muitas vezes é dado prazos para ser feito isso, né, e esses prazos nunca eram cumpridos, porque quando a gente fala em projetos que são de 2 a 3 anos, que são projetos longos,
cada vez, quanto maior projeto que você está trabalhando, maior é essa capacidade de entregar naquilo no prazo, e os custos vão aumentando, né, às vezes se gastava muito tempo, né, nessas negociações aí, e muito pouco no que aquilo que estava sendo entregue estava colaborando para o cliente ou não. Então, inseriu-se, né, nessas metodologias ágeis etapas em que o cliente colabora com o desenvolvimento, colabora com os testes, colabora com o feedback, para entender se aquilo está indo para o caminho que é necessário e para entender se aquilo está de acordo com o que o cliente precisa. Então, existe negociação sim de prazos, obviamente, a gente trabalha com projetos, né, trabalha com, e tudo que a gente faz em uma empresa, tudo que a gente faz, seja em questão de desenvolvimento, seja em questão de gerenciamento, é um projeto, né, mas não é algo que é tão valorizado quanto a colaboração com o cliente final, né, que é o seu usuário, ou que pode ser também um cliente interno, mesmo como um diretor, né. Responder às mudanças mais do que seguir um plano. Como a gente conversou antes, né, a questão de que nós fazíamos um plano anteriormente, né, lá na década de 80, 85 até 95, se faziam muitos planos que não se seguiam, e como eu falei, quanto maior o tempo de um projeto, quanto maior o plano traçado, maior a possibilidade de falhas. Né? Então, para evitar essas falhas, se faziam planos menores, nas metodologias se fazem planos menores, né? E você consegue responder a essas mudanças que ocorrem com uma frequência maior e com um sucesso maior, e assim você evita que o seu projeto acabe falhando no final. Então, assim, existem mais 12 princípios, né, que são comentados no Manifesto Ágil. Eu não vou comentar todos eles, porque senão a gente acaba entrando aqui, extrapolando tudo que a gente quer conversar hoje, mas quem tem interesse pode pesquisar o Manifesto Ágil e procurar também os 12 princípios, que eles são norteadores que ajudam a entender um pouco mais esses quatro pilares aí que foram criados nessa reunião lá em 2001, tá? Então, assim, agora falando um pouquinho de conceitos ágeis, né, que se acabaram se desdobrando a partir desse manifesto ágil, que foram se criados, né, a gente tem aí, então, muito voltado no mercado o conceito de sprint. Sprints são pequenas interações que a gente estava conversando, né. Quando você tem um projeto muito grande, você não planeja ele até o final e você não executa ele até o final. O que você faz? Você faz microplanejamentos, né, para cerca de 2 semanas, você faz planejamento muito rápido, você acaba não pensando tanto para o futuro, pensando somente no que você vai entregar agora, com foco mais no agora mesmo, né? Você acaba fazendo executando esse planejamento que você acabou de fazer, né? Se você faz uma questão de gestão estratégica, você vai fazer um planejamento para um mês, você vai executar esse planejamento. Nos desenvolvimentos de software, no paralelo, você faz uma análise de requisitos muito rápida, você desenvolve o software muito rápido, né, claro, obviamente você não vai colocar tudo que você precisa fazer em um ano em uma semana, você vai dividir e vai quebrar, né? Então você acaba fazendo essa quebra e fazendo entregas menores, você faz o deploy, faz o lançamento do que você precisa fazer, você avalia se aquilo faz sentido e você passa para a próxima sprint. Então são ciclos que você vai planejar, você vai executar, você vai medir, você vai passar de novo para planejamento, para executar, medir e assim vai indo. São ciclos contínuos, né? Então esse é um conceito muito forte no Ágil, eu acho que é um conceito mais básico, assim, que a gente tem mais em comum em todas as metodologias, né? E falando também realmente em metodologias, eu queria trazer para vocês, então, uma das metodologias, né, com os conceitos que a gente tem, que é uma metodologia muito utilizada, que é o Scrum. Né? Quando a gente fala em agilidade, a gente tem aí cerca de 70% das empresas que utilizam métodos ágeis, elas utilizam alguma forma de Scrum, alguma variação. Foi uma metodologia que se originou nesses conceitos ágeis, que se originou nesses princípios ágeis, né? E muito focado nesse conceito de sprint, que são entregas rápidas, com planejamento rápido, execução rápida e aprendizado rápido. O Scrum, ele por ser uma metodologia muito voltada para desenvolvimento, ele apresenta alguns papéis para que essa sprint ocorra de forma mais orgânica possível, né? Ela trabalha nesses papéis, então, com 3 pessoas base que trabalham juntas, né? Uma pessoa é o Product Owner, que a gente chama
gerente de produto. Essa pessoa, ela seria em um time multidisciplinar, né? A pessoa que vai entender o que tem que ser entregue em uma sprint, né? Que vai ajudar que as pessoas consigam focar naquilo que elas precisam ser entregue, né? Com uma visão de negócios, né? A gente tem aí também uma pessoa chamada Scrum Master, que ele geralmente é uma pessoa que tem um conhecimento muito avançado de Scrum, um conhecimento técnico também de desenvolvimento, ou conhecimento técnico de gestão ou de marketing. Essa pessoa que faz parte do time junto com o Product Owner é a pessoa que vai ajudar que os rituais de agilidade no Scrum aconteçam da forma adequada e da maneira adequada, né? E falar um pouquinho depois de todos os rituais também que compõem o Scrum. E também é composto pelo time. O time são pessoas com saberes e com especialidades diferentes. Pode ser, no caso de uma empresa de desenvolvimento de software, pode ser programadores, pode ser designers, pode ser artistas de som, videomakers, né, que vão colaborar junto ali no seu time para poder fazer aquela entrega que foi planejada pelo Product Owner. Então, geralmente se inicia ali do Scrum nesse processo dessa metodologia com uma reunião chamada Planning, onde o Product Owner elenca com base nas suas pesquisas de mercado, né, com conversas com diretores e com pessoas interessadas, quais são as prioridades de negócio. Né? Essas prioridades de negócio elas são conversadas junto com o time, o que será feito nessa sprint de 2 ou 3 semanas. O time ele vai conversar junto, todo mundo vai conversar ali e vai entender, a gente tem isso para fazer, como que nós faremos isso? Então, se define nessa planning o que será feito, como será feito. Então, isso geralmente é um meio-dia, um dia que as pessoas utilizam para fazer esse planejamento inicial. Então, a gente entende que a gente faz todo um planejamento de uma sprint, de uma entrega, em um dia em que, comparativamente a uma gestão antiga, se fazia em meses, escrevendo requisitos, entendendo tudo que se fazia, né? Então, a gente diminui aí um trabalho de 90, 60 dias para um dia. Né? E aí a gente acaba tendo acompanhamentos com várias ferramentas aí de gestão para entender se aquele planejamento está sendo executado ou não. Né? E uma das ferramentas que existe no Scrum, que valoriza muito as pessoas e interações, são as chamadas dailies, que são conversas diárias em que o time ele se reúne, né, para debater o que eles estão fazendo, se estão com alguma dificuldade, né, e aí existem muitas variações de como que as dailies funcionam, e isso dá uma possibilidade de tanto o Scrum Master e o Product Owner, que são as pessoas que são responsáveis pela entrega, entendam se aquilo que eles planejaram lá no começo está seguindo o caminho ou não e possam fazer correções rápidas de acordo com o que vai acontecendo. Por exemplo, se uma pessoa do time, no meio dessa sprint ali, fala, olha pessoal, eu achei um problema gigante e a gente não vai conseguir entregar. Aí já se fala no dia para que o Product Owner ou o Scrum Master consigam juntos ali resolver esses impedimentos para que esse problema gigante ele desapareça e as pessoas consigam novamente voltar a trabalhar para entregar no prazo acordado ou talvez renegociar esse prazo para que a entrega ocorra de forma a gerar valor, né? Imaginem que anteriormente, sem uma metodologia ágil, quando não existiam essas conversas e interações entre indivíduos, às vezes se passavam meses com pessoas sem falar nada de um problema que estava acontecendo para ali quase no final do desenvolvimento de um produto chegarem e conversar, fulano, cadê a sua entrega? Bah, desculpa, eu estou com um problema e não consegui resolver. Então, as pessoas passavam meses trabalhando em coisas paradas, ficavam realmente sem conseguir avançar, porque elas não tinham interações, né? E, parece meio óbvio a gente falando isso hoje, mas é realmente o que acontecia no desenvolvimento de software. Em algumas empresas acontece ainda, empresas que não adotam agilidade, né? Então, quando é feito essa entrega de que foi combinado, é feita uma review com o time, que todos participam, né, mostrando o que foi entregue e entendendo aí se o que foi entregue está realmente fazendo sentido ou não para o cliente, e é feito avaliações, né, se aquilo está agregando valor ou não, e o Product Owner ele vai ter insumos para, com base naquilo que foi entregue, entender se vai ser feito tal ou tal ação, e vai conseguir controlar um pouquinho melhor aí o caos, que é um projeto que hoje em dia ele representa, né? Um projeto hoje em dia ele é muito caótico e pode mudar por qualquer coisa, né? Então a gente consegue ter um pouquinho mais de controle do caos que
que nós temos no mundo, né? Enfim, esse ciclo aí ele se repete até a entrega final de um projeto, né, que geralmente aí dura, né, em agilidade, a gente consegue tirar um projeto que duraria 2 anos para cerca de um ano. Né? O rendimento ganho em cima das metodologias ágeis como Scrum é enorme e o valor também é enorme por conta dessas entregas mais rápidas, porque a gente pode entregar produtos que vão fazendo sentido para o usuário e para o cliente, né? Sem precisar chegar no final lá e entregar tudo de uma vez só. A gente pode entregar uma parte do produto, os usuários já podem ir aproveitando, gerando valor para o cliente, né? E já gerando caixa também, e assim vai indo com as interações posteriores, né? E aí, falando também um conceito muito importante em agilidade, que é o Kanban. O Kanban, ele geralmente ele acompanha muitas metodologias aí, né? Quem trabalha com manufatura também conhece o Kanban. Ele nada mais é que aquela lista de post-its, né? De tarefas que têm que ser feitas com prioridades e em que status que cada tarefa está. Né? Geralmente, quando você trabalha com uma metodologia ágil, o Kanban ele ajuda muito, né? Passando voltando um pouquinho na questão de cultura de entrega, de fluxo de entrega, de capacidade de entrega, a entender o que o time está fazendo e como o time está fazendo, se consegue entregar aquilo que se propõe, se não consegue, entender onde estão os gargalos e com quem estão esses gargalos. Né? Então, quando um time adota o Kanban, ele adota geralmente algumas regras. Por exemplo, a gente vê que um Kanban normalmente é composto por um backlog de coisas que têm que ser feitas, né? Que são tarefas que elas necessitam ser concluídas para que aquela entrega seja dada como entregue, né? Definição de completa. Né? Existem também o que está para ser feito, né? Que geralmente são as coisas que as pessoas priorizam, né, o product owner ou algum gerente ou algum líder priorizou para que a equipe faça naquela interação, naquela sprint. Existem coisas que estão em progresso, que são o que o time está trabalhando. Aí geralmente se coloca algumas regras de, por exemplo, cada pessoa não pode ter mais de 2 tarefas ao mesmo tempo, né? Cada pessoa, se puxar 2 tarefas, tem que concluir uma para poder puxar a outra, ou tem que concluir todas as tarefas para puxar mais 2. Né? Isso são pequenas regras que ajudam no fluxo para que evitem gargalos e que o time inteiro consiga olhar e perceber se alguma pessoa está com algum problema ou não também. Então, além das deles, né, a gente também acaba olhando para essas ferramentas que auxiliam, né, na gestão. E aí também tem aí finalmente um Kanban normal, né? Tem um quadro chamado dono, que são as tarefas que são concluídas, né? Então, quando a tarefa ela passa para ser priorizada, ela é priorizada, alguém do time pega, trabalha em cima dela, essa pessoa dá como concluída e geralmente o líder ele vai avaliar se aquela tarefa está concluída ou não para que seja dada como entregue para o cliente final. Esses são alguns conceitos básicos de agilidade. Aí existem uma dezena de outras metodologias aí que a gente tem, como Extreme Programming, a gente tem Scaled Agile Framework, a gente tem uma infinidade aí de metodologias ágeis com infinidade de conceitos, né? Quem quiser conversar sobre isso depois aí pode me adicionar também no que a gente conversar um pouquinho mais sobre, mas o que eu quero dizer para vocês hoje são esses 3 conceitos aí que conseguem nortear e conseguem dar um start em alguma empresa para essa empresa se tornar um pouco mais ágil, né? Então, entendendo esses conceitos ágeis e como eles funcionam, a gente começa a se perguntar, né? Que empresas que utilizam esses conceitos no dia a dia e por que essas empresas utilizam, né? Então, as empresas que utilizam hoje, segundo uma pesquisa do Project Management Institute, são cerca de 73% das maiores empresas globais utilizam alguma metodologia ágil em algum setor da companhia, né? Então, a gente sabe que as maiores empresas basicamente hoje utilizam metodologias ágeis, né? A gente pode citar aí principalmente as empresas de tecnologia, como Amazon, Google, Netflix. A gente tem muitos cases aí de sucesso que permitiram que essas empresas escalassem justamente por conta da adoção de metodologias ágeis, né? O Google é muito conhecido por a adoção dos OKRs, que são os objetivos que a gente tinha conversado anteriormente, o que permitiu que ela escalasse de forma astronômica, né? A Netflix também e o Spotify são conhecidos por contribuírem bastante aí com a questão
de melhorias de processos ágeis também, né? E a gente acaba então entendendo que tudo puxa para que cada vez mais empresas utilizem alguma forma de método ágil para se planejar ou para executar os seus planos e as suas estratégias, né? Então a gente entendendo um pouquinho, né, de por que as empresas estão utilizando. Quando a gente fala de desenvolvimento do surgimento do desenvolvimento, né, desenvolvimento de software, a gente entende que a metodologia ágil ela começou a ser utilizada em 2001. A gente passou aí cerca de 10 a 15 anos com isso muito forte em desenvolvimento de software. Eu mesmo, quando iniciei ali na parte de desenvolvimento, eu peguei no comecinho né, da onda ali aqui no Brasil das metodologias ágeis, então eu consegui acompanhar o desenvolvimento e entender tudo desde o zero, digamos assim, do mercado nacional, né? E a gente usava isso muito nos nossos projetos, porque a gente sabia que algumas coisas eram premissas no projeto, como as incertezas, né? E tudo que adivinha da era digital. Até então, ali em 2010, a gente não tinha não tínhamos empresas muito digitalizadas, né? O mercado ainda era meio analógico até então, né? Mas a partir desse boom que a gente teve ali em 2010 adiante, a gente entendeu que todas as empresas começaram a se digitalizar e todas as passaram pela transformação digital, que é um tema que também está bem em moda hoje, né? Então, a partir dessa transformação digital, o mundo ele praticamente virou outro, né? Então, o que a gente tinha antes como estratégia dada como certa anteriormente, muitas coisas começaram a se provar totalmente diferentes do que se imaginavam, né? Até mesmo modelos preditivos utilizando super máquinas que calculavam né, de forma incrível se mostravam incapazes de romper o mercado, né? E aí para esse mundo se foi cunhado um acrônimo chamado VUCA, né? Em que o mundo ele é volátil, né? A partir desse momento, o mercado digital e o mundo empresarial ele se torna o volátil, né? Então, ou seja, as informações elas chegam, elas saem, né? Elas chegam de uma forma, elas saem de outra. Então, nada é dado como garantido, né? Dessas informações. Ela também é incerta, né? Então, toda a informação que chega, ela é muito mascarada por muitas outras coisas que estão ainda acobertando aquilo, porque a gente não sabe nunca se aquilo realmente é aquilo que está dizendo, né, por conta de toda essa questão de compartilhamentos, né, a gente sofre muito hoje com as fake news, né, a gente tem aí um exemplo bem forte de como as informações são incertas, né, e já estava isso sendo trabalhado há cerca de 5, 6 anos atrás, né, as informações também elas são complexas, né, o mercado é complexo, porque depende de muitos fatores ligados um com o outro para que a gente consiga entender se aquilo realmente faz sentido ou não para o mercado. E as informações também são ambíguas, né? A gente tem hoje em dia uma informação, né, que pode chegar até alguém e ser interpretada de maneiras que geram resultados totalmente diferentes para melhor ou para pior, ou muitas vezes geram até mesmo resultados iguais, né? Isso em questão de desenvolvimento de negócios, né? Então, se percebeu que esse mundo VUCA, que começou a se surgir aí por conta da digitalização, né, das informações, do mercado se tornando digital, ele passou foi um baque para as empresas porque muitas não conseguiam se adaptar e entender como que elas conseguiam contornar esse caos que o mundo estava se tornando, né? Então foi aí que surgiu a ideia de se trazer as metodologias ágeis para os negócios, né? Adaptando conceitos de entregas menores, tanto na questão de gestão, né? Um exemplo é você tem que um departamento de vendas ele tem que duplicar lá o faturamento no ano, né? Tem que sair de 500 mil para 1 milhão. Então, essa equipe de vendas, ela se reúne, quebra esse faturamento em várias etapas aí, junto, né, as pessoas dessa equipe, elas planejam o que vão fazer para o próximo mês, elas fazem, né, essas ações, elas verificam se deu certo, se não deu certo, eles entendem, poxa, por que não deu certo? Vamos pensar todo mundo junto, né? Não deu certo por isso, beleza, o que a gente vai fazer? Vamos fazer isso. Então, existe aí uma adoção do princípio de melhoria contínua que as metodologias ágeis proporcionam, né? E alguns rituais também que a gente tinha comentado anteriormente no Scrum, como as retrospectivas e os reviews, que são momentos em que as pessoas olham se aquilo foi entregue
se aquilo que foi entregue fez sentido ou não, né? E se conversa diariamente também para entender se está acontecendo algum problema durante aquela entrega, para que a gente evite de chegar no fim do mês e a equipe de vendas, por exemplo, chega, poxa, a gente não atingiu a meta, mas por quê? Né? A gente não sabe. Né? Aconteceu uma coisa lá no começo do mês que ferrou com tudo. Só que se as pessoas tivessem conversado no começo do mês, entendido aquilo através de uma dele, isso poderia ter sido evitado, né? Então, se trouxe algumas ferramentas que a metodologia ágil trazia para as pessoas, né, para conseguirem se adaptar às mudanças de forma mais rápida para o mundo digital, né? E foi se percebendo para o mundo digital, para o mercado digital como um todo, né? Foi se percebendo então que a agilidade ela mitigava grande parte desses problemas que aconteciam e que estavam sendo trazidas pelo esse mundo VUCA, né? Então toda a incerteza que existia, ela conseguia ser mitigada com um pensamento em equipe, com uma equipe multidisciplinar, né? Então toda a volatilidade que existia, ela conseguia ser enfrentada de forma muito mais rápida quando você conseguia conversar diariamente com as pessoas e conseguia entregar e validar as coisas de forma mais rápida. Né? Então, não esperava-se 2 anos para entregar alguma coisa. Né? Você entregava aquela coisa naquele mês e já corrigia para ver se estava no caminho certo ou não. Né? E aí também, da mesma forma que a ambiguidade, quando ela é trabalhada em um grupo mais multidisciplinar, você consegue tirar ideias muito mais proveitosas, né? E consegue ter planos que façam muito mais sentido, porque uma das coisas que a gente trabalha muito na agilidade, nessas planejamentos que nós temos, é o consenso, né? Não se sai de um planejamento, de uma planning, sem que toda a equipe esteja de acordo e com consenso daquilo que tem que ser feito. Isso traz muita clareza e todas as informações ambíguas, elas têm que ser interpretadas de uma forma consensual, porque não é dizer assim, uma equipe de 20 vendedores, em que cada um acha que tem que fazer as coisas de uma forma. No fim não dá certo. No fim, o que foi se planejado no começo de meta não é atingido porque cada um interpretou de uma forma diferenciada. Né? Então, isso ajuda muito, a metodologia ela ajuda muito a mitigar esses problemas do novo mercado globalizado. Né? Uh, e isso porque ela traz uma maior flexibilidade, né, adaptação a essas mudanças de forma mais rápida, ela reduz os custos de testar hipóteses novas para um negócio, né, porque a gente pode desenvolver uma coisa de forma muito mais rápida para testar um conceito-chave de um produto ou de serviço e ver se aquilo vai engrenar ou não. Se engrenou, beleza, vamos começar a melhorar aquele produto para atingir o que a gente quer realmente atingir como uma visão de produto no final. Né? Se não deu certo, paciência, né? Vamos ver o que não deu certo, vamos tentar melhorar, ou vamos até mesmo abandonar aquele produto porque ele realmente não está dando o resultado que a gente pensou. Então, o investimento ele acaba se tornando muito menor, né, por conta dessas validações anteriores que são feitas, que eram trazidas em interações menores no desenvolvimento. Os resultados também, da mesma forma que os custos são cortados, os resultados também eles chegam de forma mais rápida, porque ao invés de você entregar o produto final depois de 2 meses, ou entregar o planejamento que você fez dali a 6 meses, você consegue entregar esse planejamento de forma menor, interesse aquele resultado que você está. Se aquelas ações que você propõe, elas estão trazendo o resultado que você esperou ou não, estão contribuindo para o planejamento geral. Né? E da mesma forma, ela consegue que as empresas hoje em dia elas criem muito mais relevância de acordo com a sua estratégia frente aos concorrentes. Porque se você está entregando de forma mais rápida, você está reduzindo os seus custos, você está conseguindo ter resultados mais rápidos, você consegue entender aquilo que o seu concorrente lançou há 2 meses atrás, se aquilo faz sentido para o seu negócio também contra-atacar aquilo e como contra-atacar. Né? Então, você consegue responder as mudanças do mercado de forma muito mais rápida. Né? Isso traz uma relevância maior para a marca, para a empresa como um todo, e você acaba motivando também a equipe, porque toda a questão cultural que a gente traz ali de liderança inspiradora, liderança que realmente seja, que sirva ao time, né? Essa multidisciplinaridade, esses processos que valorizam mais pessoas, ela acaba motivando ainda mais um trabalhador mais intelectual que a gente tem aí no meio empresarial, né? Então, a gente sabe que muitas vezes as pessoas não trabalham somente por o valor, né? Isso é óbvio, não precisa ser dito, né? Mas o que motiva a pessoa também é o que faz a entrega acontecer e faz com que um planejamento ele realmente aconteça de forma efetiva e não seja uma execução meia boca que acabe não entregando o que a gente planejou, né?
Então, esses são os principais motivos aí de por que se adota hoje as metodologias ágeis, não só para o desenvolvimento, mas também para diversos setores na indústria, né, em empresas aí, para que elas consigam atingir essas metas e seus planejamentos, né. Então, falei bastante, né, falei, né, como surgiu, falei como é usado, né, e eu gosto de trazer um exemplo aí de como que as empresas geralmente trabalham para desenvolver um produto novo versus como a gente poderia trabalhar para desenvolver um produto com agilidade e deixar mais relevante, né. Então, antigamente ainda uma grande parte das empresas aqui no Brasil ainda trabalham dessa forma, né, para se desenvolver um carro, né, uma empresa X teve a ideia, vamos desenvolver um carro. Beleza, esse carro ele tem que andar assim, 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 tranquilo. O que a gente faz? Vamos primeiro fazer uma roda, né? E aí se gastou-se aí meio ano fazendo uma roda de um carro, né? Essa roda ela não leva a lugar nenhum. Você não pode utilizar essa roda. Mas a empresa tem que fazer a roda para concluir aquele carro, né? Uh, Depois a empresa vai lá e faz a estrutura do carro. Então ela acaba juntando essa estrutura junto com as duas rodas. Foi-se aí mais 6 meses sem algo utilizável por parte do usuário. A empresa está gastando o seu caixa, né, e está desenvolvendo esse produto. Depois a empresa vai lá e desenvolve o chassi do carro e junta o chassi com a roda e com a estrutura. Mas ainda não é um carro, porque você não pode botar um carro andar na rua, né, e saber se aquilo vai funcionar ou não. E até então foi-se aí 2 anos, a empresa não sabe se aquele carro vai dar resultado, está gastando dinheiro, não está tendo lucro nenhum com isso, né, e não sabe se aquele produto que eles estão desenvolvendo vai ser um sucesso ou não, porque eles não, nem o consumidor está imaginando que aquele carro vai ser lançado. Né. Então, a gente sabe que o mercado não está preparado para aquilo. E depois, finalmente, eles vão lá e lançam o carro, e aí eles esperam ter um resultado daqueles 4 anos que eles passaram no seu desenvolvimento, passaram planejando, né, esse automóvel, esse produto, né, e eles lançam, pode ser que ele tenha um sucesso e pode ser que ele tenha um fracasso, né. A gente sabe que quando se utiliza essa metodologia tradicional, muitas vezes acontece um fracasso, o que é muito ruim, porque ocorreu despesas anteriores, né, e não aconteceu validações, e aí as pessoas acabaram não gostando daquele carro por conta de um motivo qualquer, né. Então, esse é um exemplo de como que se desenvolve um produto na forma tradicional, né? A gente tem também agora um exemplo aí de como que a gente desenvolve um produto na visão ágil. A gente quer um carro, a gente quer um meio de locomoção, né? O que a gente vai fazer? A gente vai trazer uma roda, projetar um pneu, fazer ali cálculo de aerodinâmica. O que a gente vai fazer? Não, a gente quer um carro. O que o carro é? O carro é um produto que move o cliente do ponto A ao ponto B. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um skate. Porque o skate você pode subir nele, você pode ir do ponto A até o ponto B. Não tá legal, os usuários não gostaram daquele skate. Poxa, que pena, né? Não tá movendo do ponto A até o ponto B como a gente imaginou. Porém, a gente já está conseguindo validar que não é esse tipo de produto que o usuário quer. Né? A gente sabe que a gente quer mover do ponto A até o ponto B, porém o skate ele não é seguro, o skate ele apresenta muitas falhas, é o necessário que o usuário coloque muita energia para se locomover, né? Então, ali naquele primeiro mês que a gente usou para fazer o skate, a gente vai usar mais 2 meses para fazer um patinete. O patinete ele também leva uma pessoa do ponto A até o ponto B. A gente vai lançar esse patinete e vamos entender. Esse patinete está legal? Está fazendo sentido para o usuário? Ele está usando, ele está gostando, está ganhando dinheiro com isso? Né? O usuário está dizendo que não gostou do patinete. O patinete é muito ruim. O usuário fica desconfortável de ter que ficar em pé, assim como ele ficava desconfortável de ficar no skate. Então a gente conseguiu validar uma hipótese de que o usuário ele não quer ficar de em pé no meio durante o transporte do ponto A até o ponto B. O que a gente vai fazer? A gente vai gastar mais alguns meses para desenvolver uma bicicleta. É um meio de transporte que leva do ponto A até o ponto B, em que o usuário fica mais confortável e que a gente entenda que vai ser útil como produto. A gente vai lançar esse produto para o usuário vai falar, poxa, legal, me leva do ponto A até o ponto B, é mais confortável, porém eu não quero fazer esforço, eu não quero suar, eu não quero ter que mexer, eu sou muito sedentário, eu não quero ter que andar de bicicleta para um lado para o outro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer que essa bicicleta vire uma moto. O usuário, né, não vai precisar fazer esforço, ele vai sentar, vai ligar, vai dirigir a moto do ponto A até o ponto B,
e vai ficar de boa, né? Não vai precisar se preocupar com suar, não vai se preocupar com ficar sujo, né? Ele só vai dirigir, sentar e vai dirigir. Então a gente começou com um problema que a gente queria resolver, que era de mover o usuário do ponto A até um ponto B. Conseguimos entender que aquele mercado existia, que aquele mercado não gostava disso, não gostava daquilo, fomos melhorando isso, melhorando daquilo, né, em questão de conforto, em questão de estilo, em questão de eficiência, para enfim a gente perceber que o usuário ele não quer ficar exposto ao clima, ele quer conforto e ele quer de forma eficiente. O que a gente vai fazer? Aí sim, depois de todos esses aprendizados, a gente vai utilizar todo o nosso produto, porque o tempo que a gente gastou desenvolvendo a rodinha, o chassi e outras coisas, eles são o motor para combustão para moto, eles são utilizáveis para se construir alguma outra coisa. A gente vai finalmente então construir um carro com o que a gente aprendeu e vai lançar um conversível, porque, na verdade, o usuário ele quer só se sentir protegido. Ele não quer se sentir. Ele quer se sentir protegido com estilo. Ele quer do ponto A até o ponto B. Como é que a gente sabe isso? Porque a gente foi lançando um produto diversas vezes e foi validando durante o caminho se aquele produto ele fazia sentido para as pessoas ou não. A gente não simplesmente lançou algo finalizado e esperou que tivesse um sucesso ou não. Então, da mesma forma, a gente fez nossas entregas da nossa gestão. A gente planeja algo, vai entregando pequenas etapas daquilo para que quando chegue no final a gente saiba se aquilo vai entregar ou não o que a gente precisa, né, que nossos clientes precisam. Então, acho que esse exemplo de locomoção, esse exemplo ele acaba ilustrando de forma perfeita como que a agilidade funciona nos negócios e no desenvolvimento de produtos. A partir disso, a gente consegue colocar diversos cases aí de como que um produto ele pode ser desenvolvido, né? Ou como uma gestão pode ser desenvolvida, ou como uma estratégia pode ser desenvolvida. Eu falei da questão dos vendedores, tem a questão do marketing também. Hoje eu trabalhando na Pix, né, um exemplo prático no meu dia a dia, nós lançamos então um produto novo que se chama Inboard.io. Ele é um produto, é uma plataforma, né, para gestão ágil, né, gestão de equipes de projetos ágeis, né? E a gente teve aí um tempo aí de 3 a 4 meses para colocar isso no ar. E a gente tinha que validar para saber se nosso produto fazia sentido para o mercado ou não, né? E qual o mercado que era esse, porque a gente nem sabia quem queria usar essa plataforma. Então, junto com a minha equipe, nós nos reunimos, nós planejamos que neste mês nós faremos tais ações de marketing, lançamos o produto, fizemos um soft launch, que a gente chama que é um lançamento para uma pequena porção de pessoas, validamos aquilo, aquele lançamento gerou um certo número de dados que a gente pôde analisar e entender, poxa, olha, isso que a gente fez não deu certo. Agora vamos fazer isso, né? Conseguimos fazer uma nova interação, lançar com aqueles dados novamente, fazer um novo lançamento com aqueles dados que a gente aprendeu, conseguimos arrecadar muito mais usuários, conseguimos entender que a nossa ferramenta tinha alguns problemas, né, de interface que não estava agradando as pessoas e corrigir também essa ferramenta, né, colocar recursos novos, e conseguir lançar novamente para que a gente conseguisse adquirir mais usuários e assim a gente vai crescendo exponencialmente, né? Isso é uma forma de crescer exponencial que pode ser replicada aí, foi replicada no nosso time de marketing, né, analisando dados e trabalhando em cima disso, e pode ser replicado aí para N negócios, né. Então, acho que hoje o que eu queria falar para vocês é exatamente esses conceitos, né, de que, recapitulando um pouco, que a agilidade, ela é basicamente uma melhoria contínua. A gente trabalha muito aí com entregas de valores em cima de melhoria contínua e trabalha muito também com a visão de feedback de usuário, feedback de mercado. A gente lança algo, tem a melhoria daquilo, tem feedback e acaba crescendo de forma orgânica, de forma exponencial, conforme a gente for aprendendo, conforme a gente for validando as nossas entregas. Acho que basicamente é isso, né? Espero que vocês tenham gostado aí, espero que tenham tido muitas dúvidas também para a gente conversar um pouquinho. E aí ficam os meus contatos também para vocês poderem falar comigo aí, fiquem à vontade de mandar e-mail, falar comigo no LinkedIn. Eu estou bem aberto para a gente conversar e trocar uma ideia. Acho que é isso, Stephanie. Obrigado pela oportunidade. Perfeito, imagina. Muito obrigada, Jonathan. Muito boa a aula do Jonathan. Vocês vão ver lá na disciplina de gestão estratégica, eu postei alguns materiais exatamente sobre o que o Jonathan falou, sobre métodos ágeis. Eu tenho algumas perguntas aqui que foram levantadas e quem quiser interagir pode continuar também, pode levantar a mão ou pode escrever as perguntas no chat, tá? Sobre o LinkedIn,
Eu acho que é bem importante, se vocês quiserem, né, conversar ou adicionar o Jonathan, eu sempre falo nas aulas, né, da importância de vocês manterem rede de contatos, nas aulas de gestão de pessoas, não esqueçam disso. Aí eu já vou perguntar, Ednir. Eu tenho antes aqui umas perguntas que apareceram, só um pouquinho que eu vou pegar, Jonathan, na verdade, um que aqui, o Emerson Veiga perguntou se tem métricas objetivas para avaliar o desempenho do projeto. Sim, legal. Existem métricas que a gente utiliza muito, principalmente em Scrum, né? Que são uma métrica chamada Burnout. Quando você faz o planejamento de um projeto numa metodologia ágil, você gera artefatos, que são itens a serem trabalhados para serem entregues numa sprint. Por exemplo, a gente quer fazer uma garrafa, né? A gente tem uma garrafa aqui, a gente quer fazer essa garrafa. O que a gente precisa para fazer essa garrafa? A gente precisa, né, fazer uma tampa, né? Moldar o vidro e fazer um rótulo, né? Então a gente vai dizer junto com a equipe que para fazer essa tampa eu vou demorar tanto tempo, né? É uma estimativa, novamente, nunca é uma estimativa correta, porque isso vai sendo aprendido ao longo do tempo para saber qual é a capacidade da equipe de se produzir algo de forma concreta, né? A equipe vai dizer assim, olha, para fazer essa garrafa de vidro aqui eu preciso de mais tanto tempo. Para desenhar esse rótulo eu preciso de tanto tempo. Para imprimir esse rótulo eu preciso de mais tanto tempo. Então você consegue colocar isso de forma a colocar dentro de um período de tempo com métricas, né, de tempo que a gente chama de story points, né, e avaliando, olha, para tal e tal dia, de acordo com o tempo que a gente tem disponível, a gente tem que concluir tantos e tantos story points. Se nós concluirmos story points a mais, beleza, o projeto está legal. Se nós concluirmos a menos, significa que existe algum gargalo em algum processo e alguém na equipe não está conseguindo entregar. Então é feita geralmente uma reunião, né, o mais rápido possível, para que a gente entenda por que nós estamos com um output de entrega menor do que a gente está como previsão. Né? Isso é uma das métricas que a gente tem aí básicas, né? Que são os story points para serem entregues de projeto. Mas aí, se você trabalha aí com gestão, com vendas, com marketing, você pode colocar uma métrica que você achar importante, por exemplo, atingir tanto de venda, atingir tantos usuários, né, diminuir o custo em tanto, né, e aí quebrando aí cada ação que você vai fazer, você vai dizer que essa ação aqui a gente imagina que vai contribuir com tanto por cento para a gente atingir tais usuários, né? Isso se chama OKRs, são os OKRs, né? Em português brasileiro. E são bem legais de se pesquisar e vocês vão curtir essa parte de OKRs também. Beleza, obrigada, Jonathan. Mais uma aqui, são várias, eu vou fazer uma por vez, tá? Que é da Tainara. Boa noite, qual é a tua formação e quando tu decidiu trabalhar na área de tecnologia? Legal, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, né, eu comecei a trabalhar como frentista lá em 2008, né, logo eu consegui ir para a área de tecnologia porque eu vim de uma família que era muito humilde, né, então a única forma que eu tive de mostrar valor para o mercado e para a sociedade era mostrando o meu trabalho. Então a tecnologia me proporcionou isso. Eu comecei programando, eu era programador, logo eu consegui uma sociedade na empresa que eu trabalhava, passei aí para coordenador de desenvolvimento, passei aí para gente de projetos, né? E aí fui só escalando na parte de gerenciamento de projetos. É interessante porque eu cursei direito na URGS, mas graças a Deus eu não sou advogado. Né? A tecnologia ela é a minha paixão, é o que eu gosto de fazer. A inovação, na verdade, né, que a tecnologia proporciona, é algo que me dá muita felicidade. Então eu prefiro sair dessa parte jurídica aí, que é um pouco maçante, para ir para a parte de fazer realmente algo pelo mundo, né? Fazer algo diferente. Então, esse é a minha base aí, né? Mas a gente não tem nada a ver, só por curiosidade mesmo. Essa foi tudo aprendendo sozinho. Tudo na vida aí, lendo, aprendendo, conversando com pessoas de fora, né? Foi mais ou menos assim. Pois é, outra pergunta é quais cursos tu indicaria para quem quer trabalhar na área e como é que o administrador poderia trabalhar nela? Legal. Hoje a gente tem. Eu aprendi tudo, como eu falei para vocês, era muito incipiente a área de agilidade quando comecei a trabalhar com isso, né? Hoje a gente tem muito estabelecida a Agile Alliance, né, que fornece muitos cursos aí, entre eles o CSPO, que é o Product Owner certificado, né? E o Scrum Master certificado também, que são os gestores dentro de um time de Scrum. Eles são certificados que
eles certificam que você aprende, né? Mas o material que essas empresas oferecem aí para você poder fazer esse certificado, fazer essa prova, eles trazem muito conhecimento. Então, eu recomendo realmente o CSPO, né, e o certificado também que vem junto também, que é o de Scrum Master. Eles conseguem te dar uma boa base. Uma empresa que trabalha muito forte aqui no Brasil com essas certificações que são válidas internacionalmente é a K21. Eles são a referência internacional, tem os cursos que eles oferecem, eles acabam oferecendo o curso que você consegue depois fazer o certificado atrelado ao curso. E são cursos muito bons. Eu fiz, né, esses cursos, fiz o certificado, e eu recomendo realmente para quem tem interesse em seguir na área aí, de fazer pelo menos o do Product Owner, né, e que vai dar muita base também para quem é gerente e não trabalha com tecnologia, entender alguns conceitos bases de Scrum e de metodologias ágeis também. Então, ele é válido tanto para quem quer trabalhar com projetos de tecnologia, quanto para quem quer trabalhar com metodologias ágeis também dentro da empresa, que é o de Product Owner. Legal, bem bom. Se tu puder depois escrever ali ou passar para eles no chat, e aí eu também vou aproveitar e depois vou passar, porque eles perguntam seguido isso, até porque a gente fala bastante do LinkedIn, né? E aí perguntaram se tu considera o LinkedIn uma forma de buscar esses profissionais de tecnologia e como é que tu organiza as equipes, porque uma das coisas que tu faz é isso, né? É fazer a organização das equipes para eles entenderem quem é que trabalha, enfim, como é que funciona. O Jonathan, ele é programador, né? Ele aprendeu, mas ele não faz mais programação, que é uma coisa interessante. Ele faz a gestão de projetos, não é? É isso? É isso mesmo. A programação foi o que me permitiu alavancar a minha capacidade de gestor, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostava de conversar, e sou também muito lógica. Então, eu juntei a parte de gostar de conversar, de gostar de falar com pessoas, com gestão, né, e com a tecnologia. Isso foi que me permitiu ter esse background aí. E quem gosta disso também consegue aproveitar bastante, tá? Eu acho que sim, acho que mais da metade dos meus os trabalhos que consegui até hoje foram através do LinkedIn, através de conexões que eu tive no LinkedIn. E o LinkedIn ele é uma rede que fornece muita informação para você. Né? Na verdade, toda a internet ela tem uma capacidade de fornecer informação para você se você pesquisar, né, e você aproveitar o que você está pesquisando. Né? Mas o LinkedIn, especialmente, o curso que tem no LinkedIn que vocês conseguem fazer lá gratuito de gestão ágil também ajuda bastante, né? E também respondendo a questão de encontrar profissionais, né? Eu geralmente, nas gestões profissionais, eles passam através da RH e chegam para mim, né, se é isso que a pessoa está com dúvida, né, e eu avalio daí a capacidade técnica. Eu, pessoalmente, eu não vou atrás de profissionais através do LinkedIn, porque é mais fácil terceirizar isso pelo RH, né. Mas em questão de organização, então, hoje, eu como head de marketing aqui na Pixmedia, eu seria como se fosse um Product Owner, em que eu dou a orientação para a minha equipe do que tem que ser feita, né, junto com a minha equipe a gente destrincha as tarefas que tem que ser feita ali para os próximos 15 dias, a gente determina qual é a prioridade, né, a gente determina quem é o responsável por aquilo, né, a minha equipe aí tem analistas de marketing, tem profissionais de UX, tem profissionais de interface, designers, tem videomakers, tem redatores, né, e cada um ele fica responsável por alguma coisa. Eu gosto muito de, às vezes, pedir para que o redator fique responsável por uma entrega de UX, para que ele acabe tendo um conhecimento mais compartilhado, né, ou de repente um analista de marketing fique responsável por uma entrega de um vídeo, né, então são pessoas que vão interagindo aí e conseguir ter uma interação maior de multidisciplinar assim com a equipe, né? Essa é a forma que eu trabalho hoje. Eu gosto de trabalhar assim, né? Mas enfim, geralmente é assim que é feito a divisão de tarefas aí de responsabilidades numa equipe ágil. Tá bem, obrigada, Jonathan. Tem mais umas questões. Perguntaram, então, a importância, como é que tu considera a importância dessa ferramenta, do ferramenta ágil, do metodologia ágil, né, para a busca de novas tecnologias? Legal. Então, assim, eu acredito que muito que a gente está vendo hoje aí em questão de tecnologia e muito do que a gente tem aí, que a gente usa no dia a dia, um Uber, né, para chamar um transporte, né, um iFood para chamar uma refeição, né, tudo isso advém de desenvolvimento de tecnologias de métodos ágeis, né. Um Uber nunca aconteceria, né, se não tivesse entendido que existe uma demanda e testado lá nos Estados Unidos, lá em 2008, se eu não me engano, se um negócio para chamar pessoas que estavam na região para te levar do ponto A até o ponto B, né, e pagasse um dinheiro para aquela pessoa, se isso realmente teria aceitação.
quando as pessoas que fizeram esse aplicativo lançaram e validaram que eles existiam, elas começaram a pegar feedback do usuário. Olha, estão usando, os usuários estão gostando. Legal, o que a gente precisa fazer agora para que nosso aplicativo ele se torne mais relevante? A gente precisa trazer para mais cidades e fazer uma forma de que os motoristas se cadastrem nessa plataforma para que tenha mais oferta para essa nossa demanda que está muito grande. E assim foram construindo. Então, toda a inovação que ela advém hoje, as metodologias ágeis, sem dúvida, elas são um vetor-chave aí para que as inovações aconteçam. Porque quando você pega o feedback de usuário, trabalha com melhoria contínua, a inovação acontece. E isso também é uma coisa que traz muito diferencial frente à concorrência também na sua empresa ou no seu aplicativo, enfim. Acho que é essencial hoje. A empresa que não trabalha com uma metodologia ágil, ela fica presa em conceitos antigos que não conseguem responder ao mercado da forma que é necessária para ter inovação, né? E trazendo tecnologias novas. É legal. Tu podia pontuar duas áreas que são as mais importantes, por exemplo, sei lá, marketing, inovação, que são as mais importantes para fazer com que o funcionamento aconteça, digamos assim. Como é que tu escolheria essas áreas? Para ser aplicado em metodologia ágil, então, o que é legal na metodologia ágil, tá? Como eu falei para você da questão do mundo VUCA e de que as informações elas são daquela forma, né? Não fui eu que tive essa percepção, né? É uma percepção que muitas empresas tiveram e aí elas olharam para aquele pessoal da tecnologia, olharam, poxa, olha lá, olha aquela startup chamada Google crescendo pra caramba, olha aquela startup chamada Netflix crescendo pra caramba, olha aquela startup chamada, sei lá, Uber crescendo pra caramba. Eles começaram a olhar para aquelas pessoas e entenderem, poxa, o que essas pessoas estão fazendo? O que essa empresa está fazendo que está trazendo tanto sucesso? E aí eles foram a fundo, entenderam que as metodologias ágeis estavam muito arraizadas na cultura dessas empresas. O que eles começaram a fazer? Começaram a adaptar para o RH processos de metodologias ágeis, começaram a adaptar para o financeiro processos de metodologias ágeis, começaram a adaptar para operação, processos de metodologias ágeis, para atendimento de cliente, né, processos que permitiam que eles extraíssem daquelas bases, daqueles princípios que a gente conversou e daquelas interações, né, curtas, entregas curtas, validações, que permitissem que a empresa como um todo crescesse, tá? Se eu fosse falar hoje quais são as áreas que se beneficiam mais das metodologias ágeis, sem dúvida é o desenvolvimento, né, inovação, tecnologia, sem dúvida, né, o empreendedorismo, pessoas empreendedoras conseguem se beneficiar bastante das metodologias ágeis, né, o marketing também, com certeza, e eu acho que gestão de pessoas também é uma área que se beneficia bastante, e eu acho que praticamente tudo, né, se a gente for olhar bem, a gente tem conceitos chaves aí que conseguem trazer um mundo novo aí para as empresas, né? E por isso que se fala em transformação digital hoje em dia. As metodologias ágeis, elas são um pilar muito grande da transformação digital. Na verdade, acho que é um pilar principal, né? Então, acho que todo o setor de uma empresa consegue se beneficiar disso. Eu não consegui elencar só um só, sabe? É algo que pode ajudar bastante mesmo. Sim, eu entendo, é isso mesmo, Jonathan. Eu acho que sim, eu acho que ele pode ser adaptado, né, o tipo de processo, e ele pode ser usado em várias áreas. Gestão de pessoas usa também, e as demais áreas da organização. Não porque, a princípio, como as pessoas se enganam, e foi uma das primeiras coisas que tu falou, porque leve agilidade, mas é porque tu pensa no processo como uma forma diferente de construção, né? Essa é a questão toda da metodologia. Perguntaram aqui também o seguinte, deixa eu pegar aqui. O Henrique perguntou como é que fica o acompanhamento do orçamento ao longo das entregas. Legal. Então, existe uma metodologia, eu não estou lembrando o nome de cabeça agora, tá? Mas que ela trabalha com orçamentos fixos e prazos fixos, né? A metodologia ágil também trabalha acima disso. Geralmente, os orçamentos eles são baseados em tempo, né? E features que estão sendo entregues. Como a gente falou, o acompanhamento anterior, em que o orçamento era projetado para todo um ciclo de projeto, ele era executado ao longo do tempo e ele só era entendido se aquele resultado ele foi efetivo no fim de um projeto, né, dali a 1 ou 2 anos. Com as metodologias ágeis, você consegue trazer um custo desse orçamento para um período menor, consegue validar se aquela entrega que você fez em 1 ou 2 meses está gerando resultado, e você consegue até mesmo diminuir custos, né, para entender se aquele orçamento todo que você projetou um produto que não faz sentido para o mercado, ele
realmente não é legal, não vamos descontinuar. Ou realmente, poxa, olha só, a gente entregou tal e tal coisa e a gente está tendo até mesmo lucro no nosso produto. Então aquele orçamento ele pode ser moldado de acordo com o que você vai entregando, né? Então o acompanhamento ele se torna muito mais, de orçamento se torna muito mais fluido e dinâmico. Não é muito a minha área, a área financeira, né, especificamente. Eu faço uma gestão macro de orçamentos, de projetos, mas acredito que tenha muita possibilidade de se adaptar aí também para a parte financeira. Tá bem legal, Jonathan. Eu ia te perguntar, inclusive, se tu faz isso aí na Pix, se tu faz os orçamentos também. Sim, sim, como gestora a gente tem orçamentos, né, a gente chama de os budgets, né, no termo de marketing, em que a gente tem aí X para ser gasto, né, e uma das coisas que eu defendo é, poxa vida, olha só, a gente entregou tal coisa no mês passado, a gente conseguiu gerar tanto mais resultado, dá um orçamento maior, sabe, aí a gente dá uma choradinha lá, mostra por que a gente está conseguindo entregar, mostra o que a gente teve de resultado, e quando a gente fala em números, matemática, em entregas verdadeiras, a gente consegue defender isso de forma muito mais fácil, né? Até torna um trabalho no gestor muito mais tranquilo de ser feito, ao invés de ficar chorando por um orçamento maior, você mostra com números que sua entrega anterior teve tal resultado e você pretende fazer daquele mesma forma e melhor ainda para ter mais resultado. Então você consegue negociar de forma muito mais prática, né? Quando tu fala em entrega, vou pedir para tu exemplificar para eles, porque eles ficam perguntando o que são as entregas, né? Então, assim, exemplifica para mim, para passar para os alunos também, principalmente, entenderem como é que funciona na prática isso, né? Tipo, colocando, não sei, tu pode usar um exemplo de algum projeto que tu já trabalhou ou que tu tá trabalhando que tu pode falar, não é? Uhum. E aí explicando para eles o que são essas entregas, né? De como é que funciona assim na prática. Legal. Eu vou abrir para vocês aqui o nosso projeto da Inboard, que eu falei que nós estamos trabalhando mais ativamente agora, né? A Pix ela tem dois produtos, né? A Inboard ela foi lançada no comecinho ali de abril. Eu fiz a parte do lançamento, fiz todo o planejamento desse lançamento. E quando nós somos uma startup com investidores de venture capital, né? Quando os investidores eles investem a grana deles em uma startup, eles geralmente eles falam assim, olha, a gente vai te liberar a grana em etapas, que são chamadas de tranches. Essas etapas elas são condicionadas a atingimento de alguns marcos de usuários para sua ferramenta. Ou seja, para me liberar esse valor X, eu preciso que você tenha 100 usuários dessa plataforma. Para liberar o valor Y, eu preciso que você tenha tantos usuários. Para liberar outro valor, precisa ter 1.000 usuários. Né? Então a gente inicia já um ano sabendo que nosso projeto de marketing é garantir que tenhamos 2.000 usuários até o fim do ano. A gente sabe que a gente tem que ter 2.000 usuários até o fim do ano. Esse é o nosso projeto. Né? O que a gente faz? Poxa, a gente não vai conseguir alcançar 1.000 usuários, 2.000 usuários de uma forma assim, tipo, do mês para o outro. Né? A gente nem sabe como que a gente vai, qual é a que a gente vai fazer para alcançar esses 2.000 usuários. O que a gente vai fazer? A gente vai falar assim, poxa, olha, neste primeiro mês eu vou te entregar 100 usuários para poder cumprir o primeiro requisito, a primeira entrega que os investidores estão pedindo, que é 100 usuários. Como que eu vou entregar isso? Eu vou fazer isto. Né? Então você divide essa primeira entrega deste um mês, você vai, por exemplo, na questão de marketing, eu vou lançar uma campanha no Google, vou lançar uma campanha no Facebook, vou patrocinar vídeos no YouTube, né? Vou pagar para um influencer para ele divulgar nosso produto, né? E vamos ver qual é o resultado que vai dar. Beleza, a gente fez lá todos os criativos para as campanhas, fizemos um vídeo, fizemos um roteiro, né, para que o influencer converse, fizemos as telas do aplicativo, e isso é a nossa entrega para que no final desse mês a gente consiga fazer com que o que nós trabalhamos durante todo esse mês, ele se torne algo que vá para o mercado e que a gente consiga olhar, poxa, olha, o que a gente fez aqui agora, conseguiu trazer esses 100 usuários, que é o que a gente precisa fazer, né? Tudo que a gente planejou para esses 100 usuários é uma entrega. Né? E a gente vai acompanhar, poxa, essa entrega ela tá trazendo valor para o negócio? Poxa, entregou só 50 usuários, por quê? Não, acho que a influência que a gente escolheu não é muito bom, né? Eu acho que nossa campanha ela foi direcionada para o público incorreto. O que a gente vai fazer? Mas a próxima entrega vai ser pesquisar de forma mais analítica qual o melhor público para aquilo que a gente está se propondo a lançar e, de repente, procurar um influenciador que tenha mais fit para o nosso produto e aí agora a gente tem que lançar 500 usuários, beleza? Agora a gente tem que fazer essas pesquisas, essas tarefas, né, no próximo mês e ver se aquilo que a gente fez nesse outro mês aí realmente vai contribuir para que a gente alcance o que a gente precisa. Então, essas são as entregas. Né? A mesma coisa com a questão de venda. Eu vou planejar vender
100 mil no mês. Né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer tais ações. Essas ações que eu planejei fazer são uma entrega. Não sei se ficou claro agora. As ações que eu planejo fazer para aquela sprint que eu planejei junto com a minha equipe são as entregas que eu estou fazendo naquele período de tempo. Isso aí, perfeito. Obrigada, Jonathan. Vou perguntar aqui se os alunos têm mais questões, eles podem me enviar. As que eu tinha anotado eu já encerrei. E se alguém tem, enfim, quer perguntar alguma coisa também, pode levantar a mão, não tem problema nenhum. Eu ainda vou fazer mais uma pergunta antes de depois encaminhar para o final, mas vocês podem escrever. Perguntar para o Jonathan, então, porque ele falou lá no início, das questões que ele cursou direito, mas que ele estudou em casa, digamos assim, ou ele estudou sozinho para aprender programação. E aí, como ele trabalha com bastante gente da área, perguntar, esse é o grande grupo, né, das pessoas que trabalham com tecnologia, na tua opinião? Que trabalham com um grande grupo de pessoas que são autodidatas, no caso? Porque eu vejo muita gente, assim, que na área de tecnologia aprende, né? Tem Uhum. informações que não tem absolutamente nada a ver, assim, ou não se usa. Por que isso? Porque a tecnologia muda, né? O que eles têm que saber? O pessoal que quer trabalhar na área de tecnologia ou que é administrador e quer ir para a tecnologia. Aí você explicou um pouco o mínimo que tem que saber, né? Mas como é Uhum. que eles ingressam assim? Então, eu acho que isso é uma característica de uma pessoa que é ágil, né? Uma pessoa ágil é aquela pessoa que ela tem capacidade de aprender rápido, né? Capacidade de se adaptar rápido às mudanças e que tem capacidade de fazer entregas que são relevantes para o negócio. Eu só cheguei onde eu estou hoje porque eu fui aprendendo o que eu precisava aprender, fui estudando o que eu precisava estudar, aí em questão de fóruns, né, vendo, na época nem tinha muita questão de vídeo, era mais fórum de internet mesmo, conversando com pessoas de fora, que foi aonde eu aprendi inglês de forma efetiva, que eu nunca fiz um curso de inglês, então eu aprendi inglês conversando com o pessoal, ligava, fazia chamada, né, e aprendi então com professores de fora, né, e acho que a pessoa que quer ingressar na parte de inovação, de tecnologia, em gestão, principalmente de inovação, ela tem que ter um perfil muito curioso, ela tem que ter vontade de aprender. Eu acho que sim, muitas das pessoas que eu conheço que estão em cargos de gestão na área de tecnologia, realmente elas são pessoas curiosas e autodidatas, tá? Porque o que importa realmente é a gente está deixando, até seguindo o exemplo aí de Facebook, de Microsoft, Google, deixando de falar aí de títulos, né, para falar em valor. O que você entrega de valor? Né? O que eu consigo entregar de fato? Eu estou falando só ou estou entregando? Então, acho que a pessoa que é muito hands-on, que é muito entregar o que ela está falando, ela consegue se dar bem nesse meio, sabe? E foi o que conseguiu realmente me tirar daquele ciclo lá, como eu falei, de famílias humildes. O meu destino era continuar sendo uma pessoa com um trabalho aí que fosse mais braçal, né? Mas graças à tecnologia, graças a esse aprendizado que eu fui tendo, aí eu consegui ir para essa área. Então, cara, se vocês têm aí vontade de aprender, se vocês estão curiosos, né, curiosas, eu acho que o caminho é só começar a pesquisar, aprender, ler, absorver informação. Novamente, informação é ambígua, informação é incerta, é volátil, mas aprenda um pouquinho com as bases ágeis aí que vocês conseguem filtrar bem aí e evoluir bastante também. Tá bem, comunicação então seria o foco, não é? Sim, acho que a comunicação ela é mais questão de gestão de informação, né? Toda informação que chega até você é questão da indústria, da nova indústria, né? A informação um valor, né? A informação ela acaba tendo o valor monetário, inclusive, hoje em dia, né? As empresas pagam para ter os seus dados, elas pagam para aprender e tudo que se relaciona com informação e comunicação e como você comunica essa informação acho que são as coisas mais importantes, realmente complementando o que você falou, Stephanie. Perfeito. Isso, perfeito. Arlete colocou ali conhecimento também. É gestão do conhecimento, não é o que se faz, na verdade, na área de tecnologia. E métodos ágeis, que surgiu basicamente para a área de tecnologia, só mostra o quanto a tecnologia acaba permeando todas as demais áreas, porque é um método que surgiu efetivamente para auxiliar ou para organizar a vida das pessoas que trabalham com programação, porque foi a origem, né, da metodologia, foi
acabou indo para todas as áreas. Então tá, para mim eu não tenho mais perguntas, eu não sei se vocês têm alguma pergunta, se não eu vou pedir para o Jonathan fazer uma fala final para vocês, né, pensando nisso, que eu acho que a gente tem alguns alunos, assim, que entraram em contato comigo, inclusive, que têm interesse na tua área, e aí, enfim, eles têm enfim, essa vontade de talvez ir para a área, aí já dizendo o seguinte, não larguem a graduação por causa disso, terminem a graduação. Não sigam o meu exemplo. Terminem a graduação, se formem, mas se especializem. Se vocês gostam de tecnologia, se vocês têm aptidão para a área de tecnologia, para a área de inovação, se vocês gostam, então vocês também sigam aí as dicas do Jonathan. Vai lá, Jonathan, eu vou abrir então espaço para você fazer a finalização. E aí, isso, tá bem? Não esqueçam de deixar o e-mail, exatamente, Thiago. Não esqueçam de deixar o e-mail e o nome de vocês aqui. Legal. Vou agradecer então o tempo de vocês aí, a atenção, né? 60 pessoas aí que se dedicaram um tempinho da vida delas para me ouvir, eu fico muito feliz com isso, né? E da mesma forma, então, eu abro também esses canais aí, tanto o e-mail quanto o LinkedIn, para que quem tem interesse, né, como a Stephanie falou, cheguem até mim, conversem, vamos trocar um conhecimento aí que eu acho que isso é bem útil, que eu puder orientar vocês aí, fazer uma mentoria que for necessário, eu estou aberto aí, fiquem à vontade e espero que alguma coisa tenha contribuído para vocês aí nessa noite. Perfeito, obrigada, Jonathan. É isso. Então, procurem o Jonathan, procurem. Eu não sei se você consegue disponibilizar os teus slides para os alunos, Jonathan. Consigo sim. Tá, Eu vou colocar aqui o nome da empresa que fornece os cursos, tá? Esse aqui, ó, K21. perfeito. E aí depois o Jonathan vai me passar, eu passo para vocês. Vocês também podem pedir para ele ali pelo e-mail dele, ou adicionar ele em alguma rede aí também pedir, não tem problema nenhum, tá bem? E muito obrigada, pessoal. Isso tem ali. Obrigada. Muito obrigada a vocês. Tá bem? Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Fiquem bem, se cuidem, tá bem? E até semana que vem, quarta-feira, com a palestra da Eliane, tá bem? Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu vou encerrar a gravação. Boa noite. Boa noite, John.